Senhor nosso Deus se agrada de nós escolher representantes para nos governar, para nos guiar, representantes que estão adorando a outros deuses estranhos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, este vídeo é um alerta a todo o povo brasileiro, todo o povo de Deus, de um modo geral, sobre a necessidade que há de nós servir ao Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Eu estou falando isso nesse momento que antecede as eleições, o momento de escolha dos nossos governantes, dos nossos representantes, e tem pessoas que pensam que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu quero trazer uma mensagem do Senhor para você hoje. Eu não quero falar de política, eu quero falar da palavra de Deus, sobre a necessidade de nós servir ao Senhor nosso Deus e não a outros deuses. Amém? Então, para isso, eu quero ler em Isaías capítulo 10 e o verso 10. Gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, que nós vamos meditar juntos. Mas antes eu já quero também pedir que você não esqueça de deixar o seu like e também, ao final do vídeo, compartilhar o link desse vídeo com outras pessoas. Por quê? Um conteúdo como esse, ele não é recomendado pela plataforma. Ele fica meio que bloqueado, parado, Então, a única maneira dele chegar a outras pessoas é você compartilhando. Então, eu quero pedir a sua ajuda. Eu estou pedindo isso, não é por exaltação, não é por vaidade, mas é uma maneira da gente fazer essa palavra chegar a outras pessoas. Então, se você assistir e achar que o que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus, eu peço que você compartilhe. Amém? Então, preste atenção em Isaías capítulo 10, verso 10. Você pode ler também aí na sua Bíblia. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Será que não posso fazer com Jerusalém e os seus ídolos o mesmo que fiz com Samaria e os seus ídolos? Por isso, quando o Senhor tiver acabado com a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Irmãos, essa palavra está falando, na verdade, de 3 nações. Vocês sabem que Israel é a nação escolhida de Deus no Antigo Testamento. Mas chega um momento que essa nação se divide. Das 12 tribos, 2 se separaram, estabelecendo um reino separado. Isso aconteceu quando Salomão morreu e o seu filho Roboão iria reinar, e 10 tribos das 12 não aceitaram Roboão como rei e elegeram Jeroboão. Então, ficou do lado do sul Judá com Benjamim, se tornando a nação de Judá, a nação judaica, cuja capital é Jerusalém. E as outras 10 tribos, o reino do norte, continuou sendo Israel, cuja capital é Samaria. E então o que acontece? Com o passar do tempo, os reinos que foram surgindo, os reis, eles deixavam de servir a Deus. Uma coisa importante que nós precisamos compreender, irmãos, para a gente ter um bom entendimento da palavra de Deus, é o seguinte: todas as outras nações, elas não reconheciam o Senhor como Deus. Elas tinham seus próprios deuses, muitas das vezes imagens de escultura, bezerros de ouro e outras coisas mais. Mas Israel era a única nação que tinha o Senhor como Deus. Só que com o passar do tempo, outros reis foram surgindo que não serviam ao Senhor como Deus. Já em Israel, quando Jeroboão assume, a gente já vê que Jeroboão ele já fez logo 2 bezerros de ouro e colocou lá para o povo adorar como Deus.
E o povo foi seguindo aquela ideologia e foi se esquecendo do Deus verdadeiro. E no decorrer da história, houve reis que reconheceram o Senhor como Deus e conduziu o povo no caminho do Senhor. Esses reis agradaram o Senhor. Isso tanto em Judá quanto em Israel. Mas existiram vários reis, que não dá para mencionar todos aqui agora, mas se você ler a história, livro dos reis, livro de crônicas, principalmente, você verá que muitos deles não eram tementes ao Senhor e faziam imagens de escultura para o povo adorar. Ensinava o povo a acreditar em outros deuses. Isso fez com que acendesse a ira de Deus contra Israel e contra Judá. Grave essa palavra. Acendeu a ira do Senhor contra Judá e contra Israel. De maneira que o Senhor, então, agora usa o rei da Síria, que não era um servo do Senhor, também era rebelde, mas o Senhor mesmo assim usou ele para invadir Israel e para então castigar Israel. Até então só o reino do norte, Israel, estava sendo dominado pelo rei da Assíria. Então Israel estava sendo destruído. Agora já não era mais uma nação independente. A Assíria havia tomado conta. O próprio Deus usou o rei da Síria para invadir Israel. Por quê? Porque eles se esqueceram do Deus verdadeiro e começaram a adorar outros deuses. Percebe, irmãos, o perigo da gente adorar outros deuses? Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia se fala o seguinte: nós temos que ter uma tolerância religiosa, nós temos que respeitar as outras religiões. Na verdade, irmãos, quando falamos de religiões, nós não estamos falando de igrejas evangélicas, porque existem várias igrejas evangélicas e todas são cristãs, servem ao mesmo Deus. Eu estou falando aqui de religiões que acreditam em outros deuses, né? Nós temos presenciado, em se falando do momento que nós estamos vivendo, que antecede eleições, nós temos que observar isso. Eu não quero aqui fazer propaganda para nenhum candidato, mas existem candidatos, né, candidato a presidente que está flertando com essas religiões, que estão indo, né, se apresentando a imagens, a deuses estranhos, que não é o nosso Deus, que não é o nosso Senhor. Vale lembrar, irmãos, que no tempo de Israel, de Judá, não era o povo que escolhia os seus reis, mas o povo muitas das vezes se deixava levar pela ideologia deles. Hoje é diferente, hoje nós não estamos numa monarquia, nós estamos num país democrático, onde nós temos a oportunidade de escolher. Agora vocês pensam, será que o Senhor nosso Deus se agrada de nós escolher representantes para nós, para nos governar, para nos guiar, representantes que estão adorando a outros deuses estranhos, né? Vocês pensam que as religiões que servem a orixás, né? Tem vários nomes, né, que eles denominam lá. Vocês sabem do que eu estou falando, não posso citar muitos nomes para não comprometer o vídeo, mas vocês pensam que essas coisas estão agradando o Senhor nosso Deus? Ainda que um homem diga que é necessário haver essa união entre as religiões, mas o nosso Deus não se agrada disso. O Senhor permitiu Israel ser destruído, Judá ser destruído por causa disso. Então nós temos que nos atentar para isso. Mais adiante, Judá também foi invadido pela Assíria. Mas vejamos que o Senhor disse que o rei da Assíria também não ia ficar impune, porque ele também não era temente a Deus. O Senhor só usou ele para destruir Israel e Judá, mas o Senhor também ia cobrar dele. É isso que está dizendo o texto bíblico, né? Olha o verso 12. Por isso, quando o Senhor tiver acabado com toda a sua obra, no Monte Sião e em Jerusalém, porque quando Isaías escreve essa profecia, Israel já tinha sido tomado. Agora o Senhor estava usando Isaías para falar que Judá também ia ser tomada.
Jerusalém é a capital de Judá. O Monte Sião é onde está Jerusalém, a capital de Judá. Então o Senhor fala, assim como eu fiz com Samaria, também vou fazer com Jerusalém. E depois que tiver completada a obra, aí eu vou castigar também o rei da Síria pela arrogância do seu coração. Percebe, irmãos, o poder do Senhor nosso Deus? E aí nós vamos ver que mais adiante na história, o Senhor permite se levantar com força o reinado da Babilônia e também toma ali todo aquele território que a Síria havia tomado. A Babilônia vem e toma e destrói também o reinado da Síria. Tudo isso por causa de adorar outros deuses. Irmãos, se vocês tiverem dúvida do que eu estou falando, estudem Reis e Crônicas. E vocês vão ver que o Senhor permitia as guerras. As guerras aconteciam porque o Senhor permitia, por causa do povo deixar de adorar Ele para adorar a idolatria, a ídolos. E quando Israel ainda era temente a Deus, fiel a Deus, o Senhor deu poder a Israel para destruir muitas nações, fazer guerras e vencer contra as nações que não tinham o Senhor como Deus. E quando Israel, então, os reis de Israel começa a ter reis que ensinam o caminho errado, o Senhor permite também eles serem destruídos. Mas no final da história ainda sobraram alguns remanescentes. E assim vai até que o Senhor Jesus venha reinar sobre a terra, né? Mas, para concluir essa mensagem, eu quero deixar para você Salmo 33, verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nossa nação, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. Nós não podemos deixar que ninguém venha nos ensinar a adorar a outros deuses estranhos, porque na verdade não são deuses, né? Na verdade a gente sabe que o que está por trás disso são espíritos malignos, são anjos caídos, que quiseram ser igual a Deus, e o Senhor os jogou de lá do céu. Quem está por trás de tudo isso são esses anjos caídos. E nós, de maneira alguma, podemos deixar que a nossa nação venha se prostrar diante desses deuses, mas sinceramente servir ao Senhor nosso Deus. Então, esse é um alerta para o povo de Deus. Vamos ficar atento a essas coisas, para que nós não sejamos enganados. Porque nesse momento, irmãos, eles se misturam, né? Eles tentam acenar para o lado dos evangélicos, tentam se infiltrar no meio dos evangélicos, mas a gente sabe que as ideologias deles não estão de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós não podemos nos deixar enganar, nós temos que permanecer firme na palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e se você acha que está de acordo com a palavra de Deus que eu estou falando, eu peço que você compartilhe esse vídeo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.